Eu queria trazer agora uma pauta nacional para nós. Deixa o Trump um pouco para lá. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sinalizou que a saída do deputado Ricardo Salles do partido está nas mãos de Jair Bolsonaro. Epa! Essa declaração indica uma possível flexibilidade para a desfiliação de Salles, que tem planos de se juntar ao Novo, com o objetivo de obter uma candidatura ao Senado em 2026. Salles, que já conversou com Jair Bolsonaro sobre o assunto, busca a bênção tanto do ex-presidente quanto de Valdemar para sua mudança. O Partido Novo, ansioso pela adesão de Salles, vê nele a chance de ampliar sua representatividade. Salles teve mais de 600 mil votos na última eleição. E assim, o Novo pode garantir a sua participação em debates televisivos nas eleições municipais, de acordo com as regras eleitorais. Diego Tavares, nós teremos Ricardo Salles candidato ao Senado, mas e se o Eduardo Bolsonaro também for candidato? O coração do presidente deve pender para o filho. Sem dúvida, Capês. Você disse que o Salles teve 600 mil votos na última eleição. Eu acho que o Salles teve um só. 599.999 foram votos do bolsonarismo. Então, eu acho que esse movimento do Salles tem que ser muito bem pensado. Mas eu tenho uma aposta até um pouco polêmica a respeito desse movimento e eu acho que, de fato, é para garantir, aqui na Prefeitura de São Paulo, principalmente, que a candidata do Partido Novo tenha a possibilidade de participar dos debates. E isso seria interessante para o próprio Ricardo Nunes, porque a candidata do Partido Novo poderia funcionar como uma linha auxiliar do atual prefeito durante os debates. É uma estratégia, de certa forma, muito utilizada em candidaturas majoritárias, a exemplo do que foi feito pelo próprio Bolsonaro e do padre Kelmon no debate das últimas eleições. Vamos ter que esperar para ver esse movimento. Todo partido quer ter muitos deputados federais, porque o número de deputados federais garante uma maior fatia do fundo partidário, garante uma maior fatia do fundo eleitoral. Então, o PL, muito embora seja o maior partido, tem aí um pouco de gordura para queimar nesse sentido, não deixa de perder um nome importante. O movimento, para mim, não faz muito sentido, né? Porque o Salles abriu mão, por exemplo, de ser candidato à prefeitura aqui de São Paulo para não afrontar o bolsonarismo. Aí, conforme a situação que você colocou, sairia do partido para ser candidato ao Senado, uma vaga muito mais incerta, que terá o filho do ex-presidente também como candidato. Para mim, não faz muito sentido. Eu acho que é um movimento olhando, de fato, para as eleições municipais e não pensando no futuro. Bom, vamos dar um pouco de... Vamos apimentar um pouquinho esse debate político, criar um pouquinho... Vamos politizar um pouco isso aqui. Estava muito todo mundo falando tecnicamente. Então, vou politizar. Luiz Fernando Pacheco, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, candidatos ao Senado, apavora a esquerda? Eu acho que não. A esquerda tem grandes quadros que podem se candidatar ao Senado. Essas duas candidaturas, se consolidarem, do Eduardo e do Salles, elas, na verdade, dividem a direita, né? Dividem o Bolsonaro. Isso seria bom para um candidato de esquerda se houver união, né? Se houver união e tivermos um candidato que encarne a esquerda e um candidato que represente o atual governo federal. Então, eu acho que não assusta. Não assusta de forma alguma. Agora, Wilson Pedroso, 2026, são dois candidatos ao Senado. 14 foi um, 18, 2, 22 foi um. E são dois candidatos ao Senado agora, então... O Boulos vai vir forte. Cabe no coração do Bolsonaro, o Ricardo Salles e o Eduardo Bolsonaro. Agora, e o Boulos? O detalhe é importante. Cabe Ricardo Salles... Por favor. Não, o Pacheco falou que a esquerda tem grandes nomes para concorrer ao Senado aqui em São Paulo. Desculpa. Guilherme Boulos. Será o Boulos. Mas eu não quero falar, mas o único nome que pode concorrer e com uma eleição garantida para o Senado, ou próximo de estar garantido, é o Guilherme Boulos, em caso de derrota, que vai acontecer aqui em São Paulo. O Guilherme Boulos,
o Fernando Haddad. Mas aí, pera um pouco. O Fernando Haddad. O Edinho, prefeito de Araraquara. O José Dirceu. Então, eu tô falando, é uma esquerda antiga, tô falando. Então, eu acho colabora. A esquerda não monta quadros ou não cria novos quadros há muito tempo. Os novos quadros agora são todos de direita. Derrite, Eduardo Bolsonaro, o Ricardo Salles. A esquerda envelheceu. O Ricardo Salles foi ministro, é deputado antes que ele é novo. Tanto é que o PT aqui em São Paulo não conseguiu ter candidato. Obrigado. Teve que importar o Boulos. Ele foi ministro. Teve que importar o Boulos. Na última gestão, quer comparar com o Zé Dirceu, que está desde os anos 90. Eu falei do Zé Dirceu porque é um grande quadro e está de volta ao mundo político. Mas eu falei de Fernando Haddad. Equilibrar esse debate. Edinho do PT. Tanto que o Edinho também é velha guarda. Ele foi prefeito de Araraquara 4 vezes. Aí, mas ele teve quadro novo. Olha minha câmera aí, Pacheco. Calma. Peraí. O Edinho Silva... Calma. O Edinho Silva foi ele é um sujeito novo. Ó, vamos equilibrar o debate. O Edinho Silva foi um excelente prefeito de Araraquara. Foi um colega como deputado estadual. É um grande articulador. É um bom articulador e é uma pessoa do bem. Isso. O Boulos... Eu acho que o Wilson Pedroso cometeu um ato falho, que ele disse que vai ter eleição garantida se for para o Senado. Eu não entendi isso que ele falou, que está garantida a eleição para o Senado. Então eu vou chamar o Diego Tavares aqui para dar uma força, porque o Pacheco está muito folgado, está surfando muito aqui. Meu querido Diego Tavares, são 14 horas, Diego Tavares, eu acho... 57 minutos. Repita, professor. 14 horas... e 57 minutos. Eu acho, Wilson, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele quis dizer que o Guilherme Boulos, enquanto candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo, não vai conseguir a vitória nas eleições, mas vai validar no segundo turno uma excelente votação, como ele já tem feito nos últimos processos eleitorais, e aí sim viria pelo campo progressista como um candidato forte ao Senado em 2026. Mas eu acho que nem isso, na minha opinião, nem isso garantiria para o Guilherme Boulos facilidade para conquistar uma eleição ao Senado em 26, porque no campo da direita tem candidatos fortíssimos. Temos o Guilherme Derrite, como disse o Wilson, que inclusive ele é consenso em um ambiente onde geralmente é difícil de se encontrar consenso. Tanto Valdemar Costa Neto, quanto Bolsonaro, quanto, enfim, outros grandes líderes da direita. Ele une tudo de ruim em torno dele. No Derrite, um bom candidato. O fato é que aí o bom ou ruim é relativo, né, Pacheco? O que importa nessa hora realmente é a quantidade de votos. Bom une o Zé Dirceu. Bom une o Zé Dirceu. Só de coisa boa em volta do Zé Dirceu. Enfim, Eduardo Bolsonaro, que também foi um dos deputados federais mais votados. Então, goste ou não desses quadros da direita, no preenchimento de 2 vagas ao Senado, quadros da direita estão muito melhor solidificados no processo, pavimentaram muito melhor seu caminho até a eleição do que os quadros da esquerda, que, como disse o Wilson, como foi o consenso aqui na mesa, conta como uma candidatura de renovação somente com o Guilherme Boulos, que nem é filiado ao PT, né? É um político do PSOL, tende a se filiar ao PT, na minha opinião, mas ainda nem é alguém ali do quintal de casa do lulopetismo, né? Então, vamos ter que aguardar, mas fato é que no cenário atual, os nomes para essas 2 vagas do Senado são preponderantemente da direita. Não, e se você seguir as tendências da eleição de São Paulo, foi a última, o Tarcísio ganhou onde? Principalmente no interior. Então, a força vem do interior. Por mais que a capital de São Paulo seja um tanto quanto dividido, seja de centro-direita ou esquerda, que nós vamos verificando, mas na hora que você pega a força do interior, sim, daí nós conseguimos buscar o pessoal da direita. Mas também me preocupa, também não vou ser tanto quanto cínico, são 2 vagas. Eu vejo uma pequena chance do Haddad conquistar uma das cadeiras, caso ele seja candidato a Senado, sim, aparentemente, mas temos que monitorar, porque... Como ele chegou aqui, ele teve uma votação expressiva. Olha, a direita tem que ter vergonha dos senadores que ela tem hoje, atualmente, por São Paulo, no Senado Federal. O astronauta tem uma série de denúncias contra a atuação dele. O que esse cara fez de bom pelo país até hoje? Você, a gente pode entrar no campo das denúncias. Não, peraí. Quem são os senadores por São Paulo hoje? O que eles têm feito? São todos dos quadros da direita e simplesmente a gente não sabe nem o nome deles. Como? Tem um senador que é o Giordano que apoia o Boulos. Apoia o Boulos.
Ele apoia o Boulos, ele não é de direita. Ele está na campanha do Boulos, não estou entendendo, Pacheco. Ele está na campanha do Boulos. Era um senador ruim? Então fala para ele. O Boulos não recebeu apoio. Quem são os o Boulos não recebeu apoio. Quem são os outros senadores para São Paulo? Mara Gabrilli e o astronauta. O que a Mara Gabrilli tem feito? O que o astronauta tem feito? A Mara Gabrilli tem trabalhado... Nada. Nada? Como nada? Como nada? Como nada? Nada. O Estado não está representado no Senado Federal. O que o Suplicy fez para o São Paulo? O que o Suplicy fez para o São Paulo? Nem investimento ele trazia para o Estado de São Paulo por conta de uma relação ruim. Suplicy já... Estão batendo muita boca.